surpreendido, gratamente surpreendido, com o convite do jovem editor, livreiro de São Luís do Maranhão, José Loredo Filho. Fui àquela histórica capital do norte do Brasil pronunciar uma conferência sobre a Revolução de 1964, movimento este que participei nos meus verdes 18 para 19 anos. A palestra ocorreu na Academia Maranhense de Letras, com uma forte presença de jovens do movimento universitário e de recém-formados que formavam um grupo independente do Maranhão, que haviam terminado, inclusive, de vencer uma eleição, a primeira no diretório acadêmico da Universidade Federal, em que as esquerdas foram derrotadas. Tive a oportunidade de dar uma entrevista aos jornais locais, especialmente ao Estado do Maranhão, e um depoimento a um talentoso e jovem jornalista, convidado pelo Zé Loredo, que participou da entrevista, que é o nosso Ronald Robson, um rapaz de grande futuro e um nome que vocês devem registrar. A partir daí, da repercussão deste nosso diálogo democrático, plural, no Maranhão, o editor José Loredo resolveu formar um livro de referência sobre 64. Daí surgiu um caldeirão chamado 1964, que é o título da conferência. O fundamento básico foi a palestra e as entrevistas. A ele juntou-se um álbum de fotografias dos jornais da época, para que a mocidade brasileira tivesse uma noção do clima que o país vivia naqueles meses que antecederam e que sucederam à eclosão do movimento de 64. Mais adiante, tem também cadernos de fotografias de recortes de jornais da nossa participação na Revolução, os recortes dos jornais que noticiavam a nossa participação do Grupo de Ação Patriótica, né, que mereceu de jornais como o Globo até uma chamada de primeira página para um dos manifestos em que nós, com outras entidades democráticas, estávamos alertando a nação para aquela ameaça do país mergulhar no caos e daí ser presa fácil do comunismo internacional, muito ativo na ocasião e que vinha de criar a sua cabeça de ponte na América Latina através de Cuba. O movimento de 1964, ele precisa ser conhecido. Ele sofre um martelar de infâmias, de calúnias, que procuram situar como um regime policial e um regime ditatorial totalitário. Não foi. Foi um regime autoritário, mas não foi um regime militar na medida em que foi a sociedade brasileira que foi bater as portas dos quartéis e bater na consciência cívica dos oficiais das nossas Forças Armadas para aquela intervenção. E por que não foi um movimento militar? Porque quem motivou, quem trouxe a opinião pública foram os políticos. O governador da Guanabara, Carlos Lacerda, talvez na época o mais importante líder político do país, carismático, grande orador. O governador de São Paulo, um estadista, Adhemar de Barros,
que governava o Estado pela terceira vez. E um nome nacional havia disputado a presidência da República em 55, quando perdeu para JK, e em 60, quando perdeu para Jânio Quadros. O governador do Paraná, Ney Braga, todos os governadores eleitos. O governador Hildo Meneghetti, do Rio Grande do Sul, e, é claro, aquele que foi o líder civil da Revolução, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Todos com um histórico de serviços prestados à democracia brasileira. Magalhães Pinto foi signatário do Manifesto dos Mineiros, de 43, que colocou fim ao Estado Novo de Getúlio Vargas e formava na UDN. Ademar de Barros tinha o Partido Social Progressista. O governador Ney Braga era do PDC, Partido Democrata Cristão. E o governador Meneghetti, do Rio Grande do Sul, era do PSD, o partido majoritário. Este movimento revolucionário, que partiu de Minas, com a guarnição federal de Minas, comandada pelo general Olímpio Mourão Filho, uma das grandes cabeças, grandes inteligências da sua geração de militares, este movimento não encontrou nenhuma resistência. Teve a adesão integral dos militares e da sociedade. Semanas depois, o Congresso é convocado para eleger o futuro presidente, para completar o mandato de João Goulart. E o consenso, embora com a candidatura do comandante do 2º Exército de São Paulo, general Amaury Cruel, e do ex-presidente da República e reserva moral da nação, o marechal Eurico Gaspar Dutra, foi vencedor o marechal Humberto Castelo Branco, que era o chefe do Estado-Maior do Exército. Junto com Castelo Branco, foi eleito como vice-presidente o notável político mineiro José Maria Alckmin, parlamentar de várias legislaturas e que fora ministro da Fazenda do governo Kubitschek. Nesta eleição, é bom que você saiba, você jovem que não assistiu àqueles acontecimentos, que ouve falar numa ditadura, naquela eleição, o senador por Goiás, Juscelino Kubitschek, dos maiores democratas deste país, votou em Castelo Branco. O governo Castelo Branco freou uma inflação de 108%, que levou a menos de 40% em 3 anos. O governo Castelo Branco deu plenos poderes a uma dupla de economistas admiráveis, Otávio Gouveia de Bulhões, no Ministério da Fazenda, e Roberto Campos, no planejamento. E daí gerou-se o famoso Decreto-Lei 200, que implantou a reforma administrativa no Brasil, que modernizou o Brasil, que fez o Brasil avançar com as suas grandes instituições. Foi criado o Banco Nacional da Habitação, que, durante a sua vigência em todo o período chamado militar, deu aos brasileiros quase 8 milhões de habitações. Também foi criado ali o Banco Central. O Brasil não tinha um Banco Central, era uma diretoria do Banco do Brasil que cuidava das contas nacionais, do sistema financeiro brasileiro. Enfim, ali o Brasil começou a crescer.